tudo bem? Aqui é o Vinícius. E aqui é a Aline. E hoje estamos comemorando 3 meses de Canadá. E a gente decidiu gravar esse vídeo contando pra vocês um pouco do que a gente passou nesses 3 meses que a gente tá aqui. E diferente do que muita gente acha, quem tá aqui fora não passa só coisas boas, aqui não é tudo maravilhoso. Sabia não? Ninguém posta foto triste, né? Ninguém posta uma foto cheia de problemas falando, minha vida tá uma droga. E a gente decidiu gravar esse vídeo pra contar as coisas ruins que a gente enfrentou nesses 3 primeiros meses aqui no Canadá. E a primeira delas é em questão ao apartamento que a gente alugou pelo Airbnb quando a gente veio pra cá. A gente ia vir por um ano e muita gente falava que não valia a pena alugar apartamento só olhando foto, valia a pena você ir ver o apartamento, você conferir as coisas, tava tudo acendendo, tudo funcionando. Então a gente alugou um apartamento por 15 dias e foi bom e ruim. É mesmo? Foi bom porque a host, que é a dona do apartamento, foi muito legal com a gente. Ela deixou umas comidas na mesa, chocolate. Deixou um monte de coisa na geladeira também. Uma coisa ruim do apartamento é que como o apartamento, eu acho que ela não mora lá, então ela só aluga aquele apartamento, então não tinha internet. Ela roteava a internet do celular dela, então a conexão era bem lenta, a gente tinha uma dificuldade danada pra mandar notícias lá pra casa. E como a gente também tava procurando apartamento pra entrar na internet, pra entrar em site de apartamento, era bem difícil. Como é que a gente se livrou dessa situação? A gente normalmente ia pro Tim Hortons, Que era do lado. e roubava a internet deles. Comprava um café e ficava lá durante 1-2 horas procurando apartamento, aí a gente via o mapa, tirava foto do mapa pra se achar. Pra andar na rua, como a gente não tinha internet no celular também, a gente procurava pra onde a gente ia no dia seguinte, botava no Google Maps, tirava foto com o celular e ia. E era um lugar bem posicionado também, era, sei lá, uma quadra do metrô, né? Era tranquilo se locomover, mas a gente não tinha 4G ainda, então era bem ruim no começo. Depois a gente conseguiu o 4G, ficou mais fácil, mas ainda assim, a gente tá acostumado a ter uma conexão em todo lugar e faz falta quando a gente precisa. Em relação a ser perto do metrô, era um ponto bem positivo do apartamento que a gente ficou, porque a gente tava perto do centro de Toronto, mas o metrô normalmente só vai pra downtown Toronto, que é mais pro centro da cidade, e a gente tava na estação mais ao norte, porque a nossa faculdade não fica no centro de Toronto, mas... Quem marca? na verdade a sede da faculdade é em Newham, que é perto do centro de Toronto, mas o nosso campus é em Markham. Então basicamente a gente ficou perto de um transporte, a gente gastava bastante dinheiro, porque quando a gente queria ir pro centro da cidade, resolver a questão de banco, a própria empresa de intercâmbio era no centro, a questão do celular também estava no centro. Então a gente gastava dinheiro pra ir pro centro da cidade e depois a gente ia comprar um passe pra ir pra região norte, que era onde era a faculdade. E aqui é interessante porque na região do sul de Toronto, no centro de Toronto, tem o TTC e na região norte tem o YRT. E são tickets diferentes. O TTC eu acho que custa $3 e o YRT custa 4. E foi uma dificuldade bem grande no começo porque a gente não sabia como funcionava. O que acontece no TTC, você, por exemplo, pega o metrô e aí você quer pegar um ônibus depois. Existe um negócio na estação de metrô que se chama um transfer, é um papelzinho que você pega e você mostra depois ou no ônibus ou no streetcar pra você não pagar. Só que a gente não sabia disso, então a gente pagava o metrô, a gente pagava o ônibus, o streetcar, o outro metrô. Só nisso, imagina, $3 cada passagem e um dinheirão. No final das contas foi uma surpresa porque o transporte aqui funciona, é bem eficaz, mas você não sabe como funciona. Você paga uma passagem a mais e gasta uma grana extra. Muita gente falava daqueles aplicativos, o Rocketman e o York e Regent, mas nem sempre eles funcionam. Eles são bem precisos, falando que o ônibus vai chegar em 10 minutos, o próximo ônibus passa em meia hora, mas às vezes um ônibus atrasa, tem um acidente, o ônibus fica preso em sinal. Ele avisa também quando você Sim, atualiza, só que acho que é na nossa área mesmo, que só tem um ônibus que passa aqui. O nosso ponto, né, especificamente, e aí às vezes ele atrasa e a gente precisa chegar cedo na faculdade e a gente depende só desse transporte. E é ruim ficar atualizando o aplicativo toda hora, porque às vezes ele normalmente passa, sei lá, 7h30, e ele tá avisando que vai passar 2 minutos antes. Então você se prepara pra estar lá 7h25, pra ficar pouco tempo esperando o ônibus, aí você atualiza o aplicativo e ele diz que atrasou mais 3 minutos, então você fica esperando de bobeira no ponto. O que normalmente é pouca coisa, mas aqui, porque como a gente tá morando numa área que tá em construção, tem muita área vazia e o vento é demais, então é bem ruim ficar do lado de fora. O nosso ponto de ônibus só foi construído essa semana. Terça-feira. Assim, ainda venta lá dentro porque fica um negócio aberto, né? E como aqui vocês sabem que é frio, a partir dessa semana que a gente não tem mais nenhuma temperatura acima de 10 graus, e aí venta demais. É ruim ficar tirando a mão do bolso pra pegar celular e ver a temperatura e ver que horas o ônibus vai chegar, essas coisas. Outro problema foi a questão de achar apartamento. Quando a gente tava procurando apartamento, todo mundo falava assim na internet que o negócio bom é você sair na rua andando, né? E entrando nos apartamentos, tem umas placas dizendo que estão alugando e tal. A gente achou um condomínio de apartamentos e aí a gente parou no segurança e ele perguntou, tava alugando apartamento, né? E ele falou, olha, não sei de nada do apartamento, mas estamos aqui. Ele deu vários
cartõezinhos pra gente de corretores pra ajudar a gente. E no Facebook também, no grupo Toronto para Brasileiros, alguém recomendou um corretor brasileiro que, né, a gente não precisa falar nome, mas que não ajudou a gente. Ele reclamou que a pessoa tinha botado o contato dele no Facebook, porque ele não queria esse tipo de propaganda. Ele não pediu pra ninguém divulgar o nome dele, então ele não... Enfim, cada um é cada um. Como eu disse, a gente tinha dificuldade pra conseguir conexão com a internet, então a gente, na sorte, a gente encontrou um corretor muito gente boa, ele ajudou a gente bastante, não cobrou nada no final das contas, mostrou um monte de apartamento pra gente. No primeiro caso, o dono do apartamento não alugava pra estudante. A gente gostou muito do apartamento, mas ele não queria alugar pra estudante. Porque a gente não tinha emprego, né? Não tem como comprovar renda. Eles também pedem muito cheque. Aqui eles usam muito cheque, não sei porquê. O que é bem ruim. Tudo bem que você dá o cheque pré-datado, né, por 10 meses, né, que você tem que pagar. Quando você aluga um apartamento, você paga o primeiro e o último mês e dá o cheque pré-datado. Só que você paga pelo cheque aqui no banco. Ele é $60 pra você conseguir 100 páginas de cheque. Você só vai usar 10. Vamos botar que você vai usar 20. O mínimo de cheque que eles vendem são 100. Então é bem ruim porque você paga pro número de cheques que você não vai nem usar no final das contas. Mas foi bem legal porque a gente ligou pra vários corretores e esse que acabou ajudando a gente bastante. Tá em contato com a gente até hoje, bem gente boa, perguntou se tá tudo bem, perguntou se a gente precisa de ajuda. Ela falou esse negócio de andar na rua procurando apartamento. Funciona se você mora no centro de Toronto, ou numa rua movimentada. Como a gente ficou mais que ao norte, tava tudo em construção, perto da faculdade, era bem difícil a gente achar um apartamento com uma placa dizendo aluga, se temos vagas, etc. Talvez se a gente tivesse alugado nos primeiros dias pelo Airbnb, alguma coisa mais perto da faculdade, seria melhor, porque a gente teria andado mais por aqui. Por mais que esteja em construção, Eu não entendi o que ele falou. a gente teria mais tempo, eu acho, pra andar por aqui. A gente estava um pouco longe da faculdade, então foi bem complicado achar apartamento aqui. Além de ficar sem internet, não ter onde morar, a galera não queria alugar pra gente. No nosso caso, esse apartamento que a gente alugou, a gente teve que pagar o primeiro mês e os 3 últimos meses. A gente teve que dar um adiantamento de 4 meses. Por mais que a gente tivesse como provar que a gente tinha como pagar, a gente tinha como mostrar que a gente tinha dinheiro pra pagar, o cara não aceitou. Ele falou que queria os primeiros meses e os 3 últimos, e a gente estava no dia 28 de agosto, nosso aluguel do Airbnb ia até dia 30. Por mais que todo mundo fale que foi um absurdo o que ele fez, a gente não tinha escolha nessas horas. Mas acabou que deu tudo certo no final. Outro problema muito interessante que aconteceu com a gente no começo Interessante, ótimo. foi um problema muito inesperado, né? Que a gente chegou aqui, aí a gente falou, estamos de bobeira hoje, a gente foi na faculdade conhecer. Aí a gente chegou na faculdade, a gente foi fazer a nossa carteira de estudante, né? Aí eles falaram pra gente que a gente não tinha pago o nosso curso. E a gente falou, não, a gente pagou. Aí eles falaram que não tinha pago. Aí a gente falou, porra, mas a gente pagou. Aí ela falou, não, mas não tá aqui no sistema. Aí a gente falou, e aí? Aí ele falou, não, você tem que ir lá, vai lá na sede da faculdade, né? E ver isso, resolve lá. Aí a gente falou, tá, como é que a gente chega lá? Aí ele falou, é só você pegar o ônibus interno da faculdade que vai pra lá. Aí eu falei, beleza, onde é que a gente pega? Lá, aí na frente, é só você mostrar a sua carteira de estudante que você vai. Aí Como eu falei, faz a carteira de estudante? mas eu não posso fazer a carteira de estudante porque eu não paguei a faculdade, segundo tá no sistema aí. Falei, é verdade. Aí ele foi super gente boa, deu um telefone, imprimiu o mapa pra gente. Aí a gente entrou em contato com a empresa de intercâmbio, eles falaram que iam resolver, que tinha um comprovante. A gente também tinha um comprovante de pagamento, eles enviaram pra faculdade. A faculdade disse que recebeu, mas não saía do sistema dizendo que a gente tinha pago. Então um dia a gente resolveu ir lá na sede, pegou 2 ônibus pra ir até a faculdade. A gente mostrou o comprovante no celular, porque a gente não tinha impressora. Aí a mulher falou, eu não posso aceitar esse comprovante digital, você imprime esse papel pra mim que eu acerto aqui pra vocês. Aí eu falei, beleza, onde é que eu imprimo aqui? É lá no laboratório de computadores. Aí a gente foi lá. Aí a gente foi, botou pra imprimir e falou, tem que pagar. Falei, como é que paga? É só passar essa carteira de estudante aqui. Aí eu falei, pô, mas eu não tenho carteira de estudante porque tá dizendo que eu não paguei a faculdade, então eu não posso fazer minha carteira de estudante. Se eu te der o dinheiro, você aceita? O cara falou, não, a gente não aceita dinheiro, só carteira de estudante aqui. Aí o cara foi gente boa, perguntou, quantas folhas são aqui e eu pago pra vocês. Aí ele pagou pra gente, a gente conseguiu imprimir, a gente levou lá na mulher. Foi muito engraçado que falaram que a Aline tava devendo $50 e eu não. Aí a gente foi comparar o boleto pra pagar da faculdade, o dela era mais barato que o meu. $50. E a gente tá fazendo o mesmo curso, na mesma faculdade, no mesmo semestre. Aí a mulher explicou, falou, é engraçado, mas ela tem que pagar esse valor. Aí a gente falou, tá, onde é que a gente paga? Volta pra outra fila lá. Volta pra outra fila. Aí paguei. Aí volta pra outra fila. Tá, mostrar que pagou. Nisso a gente, nessa outra fila que a gente ficou, a pessoa abriu lá, não sei, nosso perfil. Aí ela falou, mas tá aqui dizendo que vocês pagaram. Só que ninguém mudou pra o status dizendo que tá pago. Porque a gente pagou, mostrou que pagou, foi fazer a carteirinha de estudante pra se livrar logo disso. A gente chegou lá fazer a carteirinha de estudante, ela falou, mas tá dizendo que vocês não pagaram. Aí a gente voltou pra fila de novo, aí ela falou, tá dizendo aqui que vocês pagaram, mas só não mudaram o que vocês tinham pago. Tipo, não salvaram a alteração. Burrice. Então foi uma baita aventura, ficar uns 3 dias desesperados achando que a gente não tinha pago o curso e a gente ia perder a vaga. Mas foi engraçado que quando a gente começou as aulas, um monte de gente falou que o sistema atualizou da faculdade, muita gente teve que comprovar que pagou, porque tava dizendo que não tinha pago. Outro problema interessante que a gente teve, a gente procurou bastante
bastante questão de fazer conta de celular, fazer conta do banco. A gente andou todos os bancos daqui, os mais famosos, todas as agências de celular. Não podia abrir uma conta até a gente ter um endereço permanente. E a gente precisava de cheque pra fazer o depósito pra fazer o aluguel do apartamento. Então a gente nunca ia conseguir, porque eles precisavam do cheque e pra abrir precisava do endereço. Então foi um banco só, mas enfim, não fui. Os outros bancos são bem tranquilos. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos aí também, que ajuda a gente pra caramba. E se tiver dúvida, não esqueça de deixar nos comentários, mandar pra gente no Facebook, em qualquer lugar. A gente tem Facebook, Instagram, você tava falando? Tem Facebook, Instagram, qualquer coisa, perguntar alguma coisa, a gente responde, tem link aqui embaixo. É só perguntar pra gente, a gente responde com o maior prazer. Valeu!